tem a diferença básica, né? Um é para o STJ, o outro para o STF. O fundamento é quando diverge de lei federal, o outro Constituição Federal, né? A principal diferença é essa, mas assim, são poucas coisas para anotar, já que o que a gente já anotou do RESP vale para o RE. Mas vamos lá, então. Vamos retomar, dar uma lida no que a gente estudou do RESP para a gente fazer a nossa peça, beleza? A gente está com um aluno novo hoje, né? O Pablo Girardi. Já vi a cara do Pablo. Trata-se do nosso querido Hugo, né? Estava sumido, o Hugo. Então, vamos lá. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Então, bora lá. Recurso especial do processo penal, né? Artigo 105, inciso 3 da Constituição Federal, nosso fundamento legal. É o recurso pelo qual se pretende devolver ao STJ a competência constitucional de processar e julgar, para processar e julgar matérias relativas à legislação federal infraconstitucional, decididas pelos tribunais de justiça dos estados ou pelos tribunais regionais federais. Então, primeiro a gente tem um recurso para o TJ ou para o TRF, para depois ir para o STJ. Ou se é de competência originária do TJ, né, ou do TRF, daí sim vai para o STJ depois. Mas o que é importante destacar é que do primeiro grau para o terceiro grau não tem esse salto, né? Primeiro passa para o segundo grau e depois para o terceiro grau. A competência é do STJ. Então, o inciso 3 diz o seguinte: compete ao STJ julgar em recurso especial as causas decididas em última ou única instância. Deixa eu permitir a Deise aqui, só um pouquinho. Em última ou única instância pelos TRFs ou pelos tribunais do Estado, Distrito Federal e territórios, quando a decisão recorrida contrariar tratado ou lei federal ou negar-lhes a vigência, julgar válido ato de governo local contestado em face da lei federal, der à lei federal interpretação divergente de que lhe haja atribuído outro tribunal. O artigo 102, que versa sobre o recurso extraordinário, não especifica as decisões de quais órgãos poderão ser interpostos, recursos extraordinários, né? Já o RESP, né, ele especifica. Isso significa que os recursos das turmas recursais, né, que julgam a apelação do Juizado Especial Criminal, ela não o STJ não tem RESP, né, não tem recurso especial contra as decisões das turmas recursais, mas tem RE, mas tem recurso extraordinário, beleza? A finalidade não é combater injustiças ou discutir provas, né? Mas sim discussão de direito, a fim de harmonizar aí a jurisprudência, a fim de fiscalizar a interpretação da lei federal. Então, ela não vai discutir mérito, né? Nem fatos. Pressuposto, deve ter o pré-questionamento. Então, o advogado tem que pré-questionar e o juízo, né, o tribunal, ele deve analisar aquele ponto da decisão. Se ele não analisar aquele ponto, que é o seu pré-questionamento, você tem que entrar com embargos declaratórios, né, que chamam os embargos declaratórios de pré-questionamento, né, que a gente chama vulgarmente conhecido como embargos declaratórios de pré-questionamento. Beleza, esse é o pressuposto de admissibilidade, o pré-questionamento. Prazo de 15 dias, legitimados MP, defesa, querelante, assistente de acusação. Endereçamento, o RESP é composto de petição de interposição e de razões recursais. Então, agora nós vamos fazer a petição de interposição e as razões recursais. Eu já dei já passei o caso para vocês, né, na aula passada, e postei no AVA.
Então, para vocês fazerem para essa semana. Então, eu vou corrigir, vou fazendo aqui com vocês vão me falarem como vocês colocaram aí no de vocês. Assim, a petição de interposição será endereçada para o presidente do tribunal que proferiu a decisão recorrida, né, ou do TJ, ou do TRF, e as razões para o STJ. Pedido é a reforma do acórdão e o provimento das razões. Beleza. Dica: a tese será basicamente a violação de lei federal na decisão do tribunal, a depender do recurso. Na prática, o problema dirá que é uma decisão por acórdão e deixará bem claro que houve um pré-questionamento da matéria. Essa dica aqui seria para fins de OAB, né, ou fins de questões em geral. Aí aqui é o caso que foi dado a aula passada. Mévio foi condenado em primeiro grau de jurisdição, como em curso no artigo 129, parágrafo 1º, inciso 1 do Código Penal, em razão da agressão contra o senhor Tício, na cidade de Maringá, estado do Paraná. Então, o crime aqui é de lesão corporal grave. Mévio foi condenado a pena de 3 anos de reclusão em regime fechado. Contra a sentença, foram interpostos embargos de declaração, certo? É opostos, né? Opor embargos, para superar a omissão do julgador, qual seja não considerar a causa de diminuição. Aí, por quê? Que causa de diminuição? Porque a causa de diminuição é relevante valor moral, né? Justifica-se referido pedido, vez que Mévio cometeu o delito impelido por motivo de relevante valor moral, vez que Tício havia praticado atos libidinosos contra a filha de Mévio de apenas 13 anos. Contudo, os embargos foram rejeitados. Mévio recorreu da decisão, sendo que o Tribunal de Justiça manteve a decisão, ou seja, entendeu por não considerar causa de diminuição da pena alegada. E resignado, você, advogado do Mévio, deverá interpor o recurso cabível. Então, a gente tem um acórdão do Tribunal de Justiça e a gente tem uma decisão contrária à lei federal, qual seja o Código Penal. Então, a gente vai fazer o RESP correspondente. Então, vamos lá. Agora eu vou compartilhar com vocês uma tela em branco para a gente fazer juntos. Vocês vão me passando o que vocês colocaram no RESP de vocês, certo? E eu vou corrigindo e fazendo aqui. Deixa eu só ver qual que é. Perigo de vida, nananã. Só achar essa causa de diminuição de pena aqui. Parágrafo 4º, tá? A causa de diminuição de pena. Vamos lá, então. Vou colocar aqui essa tela em branco, o caso, tá? Que daí a gente faz o recurso logo abaixo. Assim vocês visualizam o caso junto comigo. Vamos lá, então. Primeiro, qual tribunal que proferiu o acórdão que iremos recorrer? Aqui, ó. Qual foi o tribunal? Do Estado do Paraná. Estado do Paraná. Não está escrito no problema, mas se a competência originária é da cidade de Maringá, Estado do Paraná, o Tribunal de Justiça aqui que manteve a decisão, obviamente, é do Estado do Paraná também. Então, a nossa petição de interposição vai para o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, certo? Então, vamos fazê-la nesse sentido. Excelentíssimo ou meritíssimo
Eu coloco excelentíssimo nas minhas. Excelentíssimo senhor doutor desembargador, presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Beleza. A gente coloca o número da apelação número tal. Foi dado no problema? A apelação? Número da apelação? Não, né? Recorrente. Quem é o recorrente? E aí, gente, quem é o recorrente? O médio. Médio. Recorrido. Tribunal de Justiça. É de a justiça pública, né? Que a gente sempre coloca. E, nesse caso, é o MP que entrou com a ação, né? Por ser incondicionado. Justiça pública. Tá. Aí a gente vai. Nome do nosso recorrente. Ele já está qualificado nos autos, certo? Então, a gente não precisa qualificá-lo. Mas se fosse para qualificar, vamos fazer uma peça completa. Como vocês começam a qualificação? Vamos lá, gente, me ajudem. Fulano, nacionalidade, estado civil, residente domiciliado em... Profissão. Devidamente inscrito no Domiciliado à rua tal. Não, antes tem ainda... Portador da cédula de identidade. Portador do RG, devidamente inscrito no CPF. Aí depois do residente domiciliado, e-mail. Sob número tal. Inscrito CPF. no CPF sob número tal. Essas são as informações básicas, né? E-mail, né? E-mail não tem necessidade, não. Tá? Vamos lá. Por intermédio ou por seu procurador, que esta subscreve ou abaixo assinado, conforme procuração em anexo. Isso aqui, conforme procuração anexo, quando se tratar de questão, vocês podem colocar, porque não prejudica, certo? No dia a dia, se você já tá vindo no processo, não tem necessidade de colocar, porque você já tem uma procuração, desde que essa procuração já tenha poderes para o recurso especial. Se não tiver, você tem que fazer uma nova procuração, né? Vem respeitosamente. O que mais, gente? Deixa eu pegar aqui uma aula que eu dei para vocês, que eu fiz o esqueleto da peça, para eu ver como vocês estão de esqueleto. Lá no começo do semestre. Aí, fizemos endereçamento, fizemos preâmbulo, nome, qualificação, menção do advogado, menção do juiz, né? Ou, nesse caso, do desembargador. Vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência. Se quiserem colocar também e deste tribunal,
e deste egrégio tribunal, mas não tem necessidade também, tá? Porque, assim, você está endereçando pro presidente. Vou até tirar para não confundir vocês. Depois, inconformado, né? Vamos, gente, daí. Qual que é o ponto obrigatório que a gente tem que ter agora? Ó, a gente já chamou, já fez o endereçamento, já fizemos o nome e qualificação, menção do advogado, menção do juiz, e agora? Daí, assim, O verbo ou a fundamentação, né? não, daí coloquei assim, não se conformando com venerando acordos de folhas e tal. Pode pôr também, não se conformando com o acórdão de movimento tal. Aí depois você colocou o fundamento ou o verbo? Então, daí botei assim, com fundamento no artigo 105, inciso 3º da Constituição Federal. Gente, só o Alexandre fez? Vamos lá. Corrigindo já de vocês. Vírgula. Interpor é o nosso verbo. Recurso especial. Acho que é isso. Que é isso, pelo amor de Deus? Ctrl-Z, Ctrl-C. Ctrl-V. Que é isso, gente, que apareceu aqui? Giovana, não sei o quê. Sei lá. Recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça, vírgula, nos termos da razão em anexo. No nosso caso, eu não dei data, né? Mas a gente sabe que é 15 dias da publicação do acórdão, mas nesse caso eu não dei data. A gente deixa sem data, então. E daí? O que mais, Alexandre? A Lu tá na aula, a Lu também sempre ajuda. Deise, a Deise entrou. Você fez, Deise? Como que você colocou? Se não fez, como a gente colocaria aqui? Ô, professora, eu não fiz, não. Não deu tempo ainda, mas eu prometo entregar. Tá. Mas como você colocaria aqui? Boa noite, Rafaela. Peraí. Eu saí agora do serviço, daí passei aqui, tá fechado, né? Oi, Pro. Oi, vamos lá. Como vocês colocariam, gente? Mesmo quem não fez, requer, seja Aceito? recebido, admitido, aceito, processado, né? Esse não tem erro. Ou só admitido, se quiser colocar só admitido, só recebido, e encaminhado. Esses dois verbos principais, recebido ou aceito ou admitido, e encaminhado ou enviado. Para quem? Ao Colendo Superior Tribunal de Justiça. Bom, nesses termos, é de deferimento. Tira aqui, Luiz, no scanner mesmo, pede deferimento. Aí seria local e data, né? Local a gente pode colocar Maringá. Agora, data, o problema não deu, então a gente não coloca.
advogado e OAB. Alguém fez diferente disso aqui, muito diferente, que ficou com alguma dúvida? Já coloquei local data. Ou quem não fez que ficou com alguma dúvida? Não, né? Então, é a primeira, é a petição de interposição, só que a gente vai endereçar aqui para o desembargador do TJ Paraná. Por que do TJ Paraná? Porque é para o Tribunal de Justiça. Por que é do Paraná? Porque era um processo originário de Maringá, então, obviamente, foi para o Tribunal de Justiça do Paraná. Beleza. Aí a gente começa as nossas razões recursais. Razões recursais. Aí como que vocês colocaram aqui? Gente, vocês estão me ouvindo? Oi, Rafa. Ó, sendo bem sincero, eu não fiz a peça ainda, que eu tô meio enrolada com o TCC. Tá. Mas como você colocaria? Com base na outra peça que a gente fez, lá no recurso de apelação, como que a gente começou? Lembrando que essa daqui é que vai para o STJ. Bom, Vamos identificar, na pecinha que a gente faz anterior a isso, a gente coloca um pouco do que aconteceu, dos fatos, e aqui a gente vai fundamentando. Mas aí, como esse recurso é recorrente recorrido, depois coloca... autos Não tem originários. egrégio? É alguma Tem. coisa assim? Colendo do Superior Tribunal de Justiça. Autos originários. Depois a gente vai para os chamamentos, né? Razões recursais. Recorrente, a gente coloca de novo, que é o MEV. Recorrido, a Justiça Pública. Antes da gente fazer os fatos, tá? Autos originários, apelação, número tal, número X. Aí vamos lá. Colendo Superior Tribunal de Justiça. Aí a gente pode colocar aquele parágrafo tal, ou a gente já parte da síntese do processo. O que você fez, Alexandre? Quem já fez, gente, essa peça? Me diga. Eu não cheguei a terminar ela, professora. Não? Alguém fez? Fez, completou, completinho, bonitinho. Eu fiz, mas não sei se está correto. Joia, Alan, vamos fazer, vamos corrigir. Oi, Guilherme? Não, eu tô falando só que eu não fiz, não. Ah, tá. Oi, Deise, pode falar. TCC matando. Mas vocês estão já na fase de projeto, né? Verdade. Não, Rafa. A gente já tá na fase de entregar o TCC pronto mesmo, para apresentar. A gente é verdade. Nossa, é verdade. Então, tipo, a gente tem poucos dias para entregar ele prontinho. Dia 13, né? Semana que vem já. Aí tá na fase final de ajeitar tudo. Eu tô com alguns aqui para corrigir. Ver se até amanhã eu consigo terminar. Também me esquenta a cabeça. A gente fala, manda com uma semana de antecedência, mas não adianta. E a gente também e eu entendo, porque é difícil, né? Tipo, uma semana e tal. Não tem problema não, corrige. Vou ver se eu consigo corrigir para amanhã. Vamos lá, então. A síntese do processo, gente, vai vir aqui a síntese do problema que foi dado, certo? Então, a gente não precisa colocar novamente. Não vou colocar novamente, mas vocês, na peça de vocês coloquem. Mas é basicamente aquele problema lá em cima que foi dado. Tá bom? Deixa eu ver se dá para colocar do jeitinho que tá. Dá até para colocar aqui, ó. Só para preencher certinho. Mas é claro que teria que mudar uns termos e tal, né?
Colar sem mesclar. Então, eu não vou colocar essa peça. Ah, bom, dá para colocar no PDF, né? Vou esperar vocês entregarem. Beleza, então, do processo criminal, da síntese processual. Beleza, fizemos isso? O que vem daí? Qual que é o requisito aqui que a gente tem que demonstrar? As razões recursais, professor? Agora a gente já está fazendo as razões, né? Mas assim, antes da gente entrar no mérito, a gente tem que demonstrar os requisitos de admissibilidade. Pré-questionamento? Pré-questionamento. Exatamente, Bia. Assistiu a aula semana passada, Bia, da semana passada? Assisti sábado, não assisti na hora. Ai, falsa. Falta a proposta há umas 2, 3 semanas. Oi, quem falou comigo? Alguém falou comigo? Então vai, vamos demonstrar o pré-questionamento. Qual que foi o nosso pré-questionamento aqui? Houve o pré-questionamento tanto na apelação, quanto lá atrás no embargo de declaração, né? Quanto aqui, ó, nesse fato aqui, ó, decisão de primeiro grau, o tribunal manteve a decisão, ou seja, não considerou a causa de diminuição da pena. Então, nós vamos mostrar que houve o pré-questionamento. Vamos começar lá. Num primeiro momento, esclarece-se, aí é do jeito de cada um colocar. Num primeiro momento, vírgula, esclarece-se, ou é de se esclarecer, que os embargos de declaração opostos em primeiro grau de jurisdição, vírgula, bem como nas razões de apelação interpostas perante o Tribunal de Justiça do Paraná, vírgula, foi aventado, sustentado, fundamentado, sustentado, foi sustentada a negativa de vigência da lei federal. Lei federal, vírgula, de lei federal, vírgula, qual seja, qual lei que a gente está falando que houve aí um pré-questionamento, que o tribunal não cumpriu. Qual lei, gente? Código Penal. Perfeito. Qual seja o Código Penal. Vamos ser maiúsculo. Penal. Sendo que, em ambos os casos, foi requerido que os julgadores aplicassem a causa de diminuição de pena. Foi isso, né, gente? Causa de diminuição de pena prevista no artigo 129. Prevista no parágrafo 4º do 129 CP no cálculo penal. Vírgula, ainda em ambas decisões, ou em ambos os casos,
os julgadores manifestaram-se sobre... Porque além da gente aventar, eles têm que decidir sobre, sobre essa questão, né? E ainda, em ambas as decisões, os julgadores manifestaram sobre o pedido. Como que vocês colocariam aqui? Como que você colocou, Alan? Porque aqui a gente tem que mostrar que houve o pré-questionamento, beleza. Que a gente aventou, agora a gente tem que mostrar que eles se manifestaram. Vamos lá. E ainda, em ambas as decisões, os julgadores manifestaram-se ou se manifestaram. Querendo entrar, Lucas Ataliba. Em ambas as decisões, os julgadores se manifestaram e entenderam pela não aplicação, vou colocar assim, da causa de diminuição de pena. Mencionado, vírgula, não reconhecendo a negativa de vigência do artigo, não, da causa de, pela não aplicação, vou deixar até aqui, pela não aplicação. Tá, então houve o pré-questionamento. Agora, dos demais requisitos, tem mais requisitos, dos demais requisitos, pré-questionamento é o principal, mas a gente tem mais outros dois, gente. Qual é? A gente falou em sala de aula. Preparo e tempestividade? Não. Tempestividade, o que você falou? Preparo? Não. Estou no processo civil, não sei penal, professor. Não é preparo. Tem outros requisitos aqui. Ó, lembrando, gente... Lembra, considerando que a sentença de primeira instância que for mantida ao ser analisada, ou seja, mais precisamente, portanto, presente como massa adequado. Joia, Alain, muito bom. Você colocou os demais requisitos? A gente tem 3. Primeiro é o pré-questionamento e mais 2. Gente, é justamente um dos incisos. Legitimidade, não. É um dos incisos, a gente está falando de requisito de admissibilidade. É um dos incisos do 105. Qual dos incisos que a gente está falando? O inciso 3, uma das alíneas. A gente está falando da negativa de vigência à lei federal. Então, que a gente tem que demonstrar que houve uma negativa de vigência de uma lei federal. E outro requisito é que cessou os recursos nas vias ordinárias, certo? Porque a gente só pode ir para o STJ com recurso especial se houver cessado as vias ordinárias. Entendeu? Então, esses dois que a gente coloca em 2 parágrafos bem simples. Vamos lá, então. Tem-se ainda que... Professor. Oi. Não, desculpa. Eu achei que você estava perguntando do requisito. Tá. Mas qual que você ia falar? O esgotamento dos recursos. Isso. Vamos colocar, então. Tem-se ainda que a decisão do recurso de apelação... Vou falar assim, ó. Tem-se ainda, vou colocar do jeito que o Eduardo falou, que houve o esgotamento dos recursos em vias ordinárias. Certo? Com a decisão do recurso de apelação. Vírgula. Não
Estando ao recorrente, alternativa, senão o presente. Tá. E o outro, joia, Eduardo, muito bem. O outro, então, é demonstrar que tanto a sentença de primeiro grau quanto o acórdão negaram vigência a uma lei federal e demonstrar certinho o artigo. Então, além disso, tanto a sentença de primeiro grau quanto o acórdão proferido pelo tribunal negaram vigência à lei federal. A gente até colocou isso aqui, né? Mas é bom pontuar novamente. Porque aqui a gente só estava falando do pré-questionamento. Eu coloquei do pré-questionamento. Então, vamos colocar aqui também. Porque eu coloquei dos demais, né? Negaram a vigência da lei federal. Especificamente ao parágrafo 4º, artigo 129 do Código Penal. Agora a gente vai no mérito. Qual que é o nosso mérito? O que nós vamos defender, gente? Não é isso aqui? Da negativa de vigência ao parágrafo 4º? Não é isso que a gente tem? O que a gente vai colocar? A gente vai discutir provas? Olha, ficou provado que ele agiu em legítima defesa, a gente vai colocar isso? A gente vai colocar aquela testemunha falou isso, falou aquilo? Não. Não é mais, a gente não vai mais discutir fatos, discutir provas, tá? A gente não vai mais falar da dinâmica, como ocorreu, nem as provas durante a instrução, não é esse o objetivo. A gente vai falar sobre um dos incisos, das alíneas do inciso 3, qual seja, no nosso caso aqui, a negativa de vigência à lei federal. Então, esse é o nosso mérito, tá? Então, da negativa de vigência ao artigo 129, ou melhor, ao parágrafo 4º, né? Vou até escrever aqui, para ficar bonito. Parágrafo 4º, artigo 129 do Código Penal. Que a gente não vai discutir mérito, né? Então, a gente não vai colocar do mérito. Não, a gente vai colocar o que a gente vai falar. É justamente isso. Vamos lá. Alan, como você começou o seu fundamento mesmo, o principal? Conta aí pra gente. Alexandre, se você fez essa parte também, conta aí pra gente. Da aplicação da pena, você colocou? Ó, deixa eu ver. Isso, importante, enquanto previsão do presidente, durante consideradas a pena base será fixada tentando os artigos 59 em seguida. Eu acho que esse 68. Ah, tá. É que, no nosso caso aqui, a gente não está falando de agravante e de atenuante, a gente está falando de diminuição da pena. Então, eu acho que você poderia ter colocado assim, ó. Conforme o artigo 68 do Código Penal, encontra a previsão de que a fixação da pena deverá ser considerada as circunstâncias, ao invés de circunstâncias, colocar as causas de aumento e de diminuição da pena, 2 pontos. Aí coloca-se esse artigo. Porém, esse artigo não é essencial ao caso. O artigo essencial da gente colocar aqui é o 129, parágrafo 4º. Certo?
Porque, deixa eu te explicar, ela não é uma atenuante, ela é uma causa de diminuição de pena. Vocês lembram da diferença de atenuante e causa de diminuição de pena? Primeiro que são 3 fases distintas, né? A atenuante vem na segunda fase, as causas e agravantes, as causas de diminuição e de aumento vem na terceira fase. As atenuantes e agravantes genéricas estão no artigo 61 e 65. E durante o Código Penal, em um ou em outro momento, vocês vão encontrar. As causas de aumento de diminuição de pena, ela vai estar mais no próprio artigo ou no próprio capítulo ali. Tá, mas a principal distinção que a gente pode olhar assim e falar, isso daqui é uma causa de aumento, isso aqui é uma atenuante. As atenuantes, ela não vem fixado quanto você vai diminuir e as agravantes quanto você vai aumentar. Vai vir assim, aplica-se agravante tal, aplica-se atenuante tal. Já a causa de aumento ou de diminuição, ela vem em fração. Aumenta-se 1/3, diminui-se de 1/6 a 1/3, entendeu? Então, assim, é importante a gente saber o que é uma atenuante e o que é uma causa de diminuição, porque uma você utiliza na segunda fase e a outra na terceira. As atenuantes, elas estão lá no 65. 65 ou 61? Acho que é no 65. E ela não vai trazer quanto vai diminuir. Certo? Depois, um ou outro atenuante aí durante o Código Penal, no decorrer do Código Penal. As causas de aumento de pena e de diminuição vêm no próprio artigo ou no capítulo, e ela traz uma fração. Então, essa é a principal distinção. Então, aqui, o parágrafo 4º, ele traz uma causa de diminuição e não uma causa atenuante. Ele diz assim, ó, se o agente cometer o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob o domínio de violenta emoção logo em seguida da injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Então, ele traz a fração, certo? De 1/6 a 1/3. Entendeu? Joia. Então, vamos lá. Então, eu acho assim, necessário a gente colocar o artigo que foi negado a vigência, né? Então, vamos colocar lá. Conforme já exposto, né? Conforme acima mencionado, os julgadores, vamos falar do egrégio tribunal, né? O egrégio Tribunal de Justiça negou vigência a causa de... Não, ao parágrafo 4º, tá, vai. Ao parágrafo 4º, artigo 129 do Código Penal, vírgula, qual seja, 2 pontos. Aí a gente traz o artigo, tá? Deixa eu pegar aqui, né, no site do Planalto. Aí, vamos deixar assim, artigo 129, né, diminuição, aí a gente põe aqui, assim, né, que entre eles tem mais texto, e a gente coloca o parágrafo 4º. Se o agente comete o delito impelido por motivo de relevante valor social ou moral, ou sob domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/6 a 1/3. Joia?
Depois a gente pode colocar assim, que que na verdade isso é um direito subjetivo do réu, certo? Quando o Código Penal traz que o juiz, se o agente comete o delito, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3, na verdade é um direito subjetivo do réu, ou seja, presentes os requisitos, deve o juiz aplicar essa cláusula de diminuição de pena. O que não foi feito no caso em concreto. Beleza? Vamos colocar assim, então. Os julgadores deixaram de aplicar no cálculo da pena. Aplicar no cálculo da pena. Referida causa de diminuição na terceira fase. Né? Sendo este um direito subjetivo do recorrente, vez que preenchidos os requisitos. Podemos colocar assim, conforme legislação, vírgula, doutrina e jurisprudência. A gente tem que tomar bastante cuidado nesse preenchido dos requisitos. Para não entrar no mérito, tá? Não entrar falar de prova, falar de fatos, mas somente se atentar à letra da lei. Então, a gente pode colocar assim, ó. É sabido que... deixa eu pensar. Referida a causa de diminuição. Alan, como que você colocou o seu? Para eu dar uma clareada aqui, ou mais alguém que fez? E aí, gente? Alan tá aí? Mais alguém fez? Sim. Como que você colocou assim, aqui? Sabido que referida a causa de diminuição. Dá uma ideia aí. Gente, vamos lá. Ajudem a teacher. É sabido que referida a causa de diminuição. Acho que eu vou falar mais desse parágrafo aqui. Deixa eu ver. Os jogadores deixaram de aplicar no cálculo na terceira fase. Os jogadores deixaram de aplicar no cálculo da pena referida a causa de diminuição na terceira fase, gerando prejuízo ao recorrente. Bom, é sabido, vamos fundamentar nesse daqui. É sabido que, preenchidos os requisitos legais, a diminuição da pena é direito subjetivo do réu. Ora recorrente. Conforme legislação, beleza. Podemos... deixa eu ver o que o Alan escreveu. Prof, infelizmente, terei de sair depois desse final da aula. Beijo a todos. Beleza, Guilherme.
Vamos fechar, então, nesse contexto, assim, ante o exposto, nesse contexto, fazer um parágrafo de fechamento. É imperioso o cômputo da diminuição de pena do parágrafo 4º artigo 129 do CP, na pena, no cálculo da pena do recorrente. Ponto. Vez que, ao não ter sido feito, né, ao não ter sido aplicado o decréscimo legal, ou a diminuição legal, negou-se vigência à lei federal. Beleza. Então, assim, gente, tem que tomar bastante cuidado aqui para você não entrar em mérito, que daí o STJ vai te dar uma caneteada, vai falar que o objetivo do recurso não é mérito, mas tão somente analisar, né, no que o tribunal foi omisso e negou vigência ao recurso. Então, é isso, ó. Ele deixou de diminuir de um sexto a um terço, certo? Deixaram de aplicar. Preenchidos os requisitos, a diminuição é direito subjetivo do réu, conforme legislação, doutrina e jurisprudência. Ficou 2 vezes preenchidos os requisitos aqui. Assim, é imperioso o cômputo da diminuição, vez que ao não ter sido aplicado o decréscimo legal, negou-se vigência à lei federal. Então, bem resumidinho. Aí vamos aos nossos pedidos. É 5, né? Deixa eu ver como que tá lá em cima. 5. Do pedido. Me ajudem a fazer o pedido. Vou escolher alguém aleatório. Aleatoriamente. Bia, me ajude a fazer o pedido. Eu tava sentindo que você ia falar meu nome. Eu tô quietinha aqui na minha. Esse é o problema de ter nome na ordem alfabética, ter A, B, né? Começar lá no começo. Isso que é bom, Rafaela, lá no final. Eu ia ter que falar todos os nomes para chegar no Rafaela. Então, foi a primeira que eu vi ali, Bia. Considerando que o Alan e que o Alexandre já me ajudaram bastante, né? Aí eu fiquei entre você e a Ana Paula. Eu falei, deixa eu perguntar para a Bia primeiro, depois eu pergunto para a Ana. Pode começar a perguntar para a Ana já, sem. Não, com você. Professora, Então, não. a gente coloca aqui. Vamos começar aquele pedido tradicional. Diante do exposto. Diante do exposto, aí, ajudando amiga e amigo, né? Diante do exposto, tendo o Tribunal de Justiça do Paraná, ou tendo o egrégio Tribunal de Justiça do Paraná, vírgula, negado vigência à lei federal, aí a gente pode colocar entre parênteses Código Penal, vírgula, requer. Aí que nós vamos pedir. Pode continuar aqui, eu por letra A, tá? O que a gente pede, gente, num recurso? Professor, eu pedi a reforma? Desculpa. A reforma, sim. Mas antes da reforma, a gente pede tem 2 palavrinhas. Seja reconhecida.
E provido. Conhecido e provido o presente recurso especial, reformando-se o acórdão tal, vírgula, para o fim de... Eu coloquei para tornar sem efeito a decisão, né? Dá na mesma, né? Porque sem efeito, parece que você está querendo que ela seja declarada nula, né? Mas não é errado, eu já vi isso. Mas, geralmente a gente coloca reformando sua decisão para o fim de. O que mais é importante é o conhecido provido e depois você colocar aqui a finalidade. Para o fim de aplicar a causa de diminuição da pena prevista no parágrafo 4º, né? Do artigo 129 do Código Penal. Reduzindo-se a pena do recorrente. Aí, gente, veja bem, quando você aplica lá um terço, quando você vai lá para o parágrafo 4º, ela fala de 1/3 a 1/6, certo? Ó, parágrafo 4º, deixa eu lembrar. De 1/6 a 1/3. Então, 1/6 é o mínimo, 1/3 é o máximo. O que é mais benéfico para o nosso cliente? 1/3, né? Então, a gente já pede a diminuição de 1/3. Vamos colocar assim, então. Reduzindo-se a pena do recorrente de 1/3. Fechou? Pedido é sempre muito facinho. Muito, muito, muito. Daí, Ana Paula. O que a gente coloca agora, Ana Paula? Ana não está. Gabi Gonzaga. O que a gente coloca agora, Gabi? Pergunta facinha. Molezinha. Gabi também não tá? Mas, gente, o que tem na TV de tão interessante hoje? Pablo Girardi. Responde pra gente, Pablo. Pra gente fechar nossa peça. Sacanagem. Jardel. Eu tô fazendo a chamada já, tá? Jardel. Nestes, João Vitor, ó. João Vitor salvou os colegas. Nesses termos, pede deferimento. Depois, João. Estou sem som. Beleza, Pablo. Maringá, data. Maringá. A data a gente não tem, porque não foi colocado qual foi o dia da publicação. Advogado AB. Joia. Molezinha fazer essa peça, não? Esse caso foi fácil, né? Foi fácil, foi bem resumidinho. Mas é basicamente isso que vocês têm que fazer na peça que eu mandei para vocês, que eu publiquei no AVA, tá? Alguma dúvida, gente, até aqui? Não? Então, vamos lá. Deixa eu salvar aqui.
Resp feito. Olha, Alexandre, te peguei no flagra. Tomando uma tubaína. É sem álcool, professor. Ah, não, tubaína é sem álcool. Eu vou fechar a câmera aqui para não dar vontade, não dar sede. Tubaína é só sem álcool. Eu não quero que volte nunca mais a aula presencial. Está de boa? De boa. Não, gente, sinceramente, como vocês estão com saudade da aula presencial? Tô com saudade. Não. André mandando eu ficar Sim. quieto. Só da Bia, coxinha não. de frango do bar. Eu tô com saudade. Aí Não já gosto tá. de ir em casa. Eu não tô não, professora, nem um pouquinho. Só da cantina. Porque você pegava ônibus, né? Não Eu pegava pegava ônibus não, né? Tinha que... Era de outra cidade. Que é, Isa? Ah, mas pra quem pega ônibus também é ruim. Eu pegava ônibus, pegava dois. 2 pra ir e 2 pra voltar. Mas mesmo assim eu sinto falta, porque eu não gosto de estudar em casa. Eu acho mais fácil estudar na faculdade do que em casa. Sim. Ah, com certeza. Da saudade da faculdade é bem melhor para estudar, ainda mais para mim. Ainda mais pra quem tem filho, né? Porque prende atenção, né? Porque você tá lá pra isso. Por mais que um ou outro você dá uma matadinha de aula e tal, né? Coisa que vocês não fazem, né? Mas você tá lá pra isso. Agora em casa não, né? Em casa tem é marido pedindo janta, é filho e tal. Eu também acho. E também a convivência, né? Eu acho que entre vocês aí, tipo, você perde um pouco, né? Esse vínculo, essa convivência, é difícil. Ah, em relação a mim, eu sinto falta da aula mesmo, só da aula. Aham, só da aula. Só da aula. Eu peguei uma turma nova, tipo assim, nova para mim. E é complicado, eu não conheço as pessoas, sabe? Então, tipo, agora eu tô conhecendo por nome, por rostinho e tal. Um ou outro liga a câmera ainda. Mas é muito diferente daquele, né, daquilo que a gente tinha, daquela proximidade e tal. Mas tá valendo. Saúde em primeiro lugar, né, Pablo? Isso aí. Gente, acho que temos tempo hábil, né, para falar do RE. Não sei quanto tempo deu de aula, quanto não deu. 1h15. Tudo isso? Vamos jantar, professora. Eu vou fazer chamada. Aí a gente fala do RE semana que vem, tá? Ah, Rafa, a Tiffany falou que tá te mandando beijo, que tá com saudade. Ah, tá bom. Manda outro pra ela, fala que eu tô com saudade também. Tá bom. Obrigada. Vamos lá, então, para a chamada. Hoje é dia 5/11. Bianca, João Vitor Nogueira, Adriano, Alan, Ana Paula Lincoln, Antônio, Bruno, Charlene, Claudineia, Dani, Deise, Eduardo Graciotin, beleza. Eduardo Graciotin, Eduardo Henrique da Conceição. Presente, professor, uma boa noite. Boa noite, Edu. Eliane, Elvino, Guilherme Geraldi, Hugo, Jean, Jefferson, João Batista, Lorena, anotado, o Hugo, Lucas Ataliba. Presente, professor. Valeu, Lucas. Luiz Henrique, Natália Lana, Patrícia, Santa, Alexandre. Presente. Valeu. Antônio, Bia, Presente. Diego, Edu Lemes, Gilberto, Jaqueline, Jardel,
Presente, professor. Valeu. Joverlan. Leandro Marche. Lidomar. Lilian Regina. Lilian Cristina. Lucas Jonatas. Miriam. Nath. Ana Paula Noguchi, Cláudio, Cássia, Daniele Tomé, Elaine, Gabi Gonzaga. Quem respondeu? Elaine? Eu, professor, é isso, presente. Beleza. Elaine, Gabi Gonzaga, Guilherme Ferreira, Guilherme Mosna, Isabela, Cristina Rigolini. Aqui, Rafa. Valeu. Boa noite. Johnny, boa noite. Larissa, Luciana, Késia, Sandro Canali, Suelen e Wagner. Feito, muito obrigado, gente. Boa noite. Boa noite. Ô, prof, você quer que eu envie